Pessoal, então é o seguinte, a nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar da famosa tabela periódica, tudo bem? É isso que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Pessoal, a tabela periódica é uma coisa que todo mundo, quando enxerga, se espanta, né? Então, quando vocês enxergam um negócio desse aqui, ó, espanta todo mundo. Jura? Que loucura é essa? Que trem doido é esse? Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Depois que você entende tabela periódica, você percebe que ela veio para ajudar vocês e não para prejudicá-los. A tabela periódica, pessoal, nada mais é uma maneira de organizar os elementos químicos, tá? Para fazer uma analogia para vocês entenderem melhor o que é uma tabela periódica, eu vou explicar para vocês, tá? Pessoal, para vocês entenderem melhor o que é a tabela periódica, imagine que você vai numa loja, você ganha muito dinheiro, ganha na Mega Sena e você vai numa loja comprar um monte de roupa. Só que você não tem armário, você não tem armário na sua casa, tá? Se você não tem armário, você vai começar a pegar essas roupas e jogar tudo em cima da cama, no chão, aonde tiver lugar. Suas roupas ficarão totalmente desorganizadas. Então você precisa comprar um armário para organizar as suas roupas. A tabela periódica é a mesma coisa, pessoal. A tabela periódica nada mais é uma maneira de organizar os elementos químicos conhecidos no universo, tá? Pessoal, no século XVIII, século XIX, início do século XIX, vamos começar por ali. 1800 e alguma coisa, muitos elementos químicos começaram a ser descobertos, tudo bem? Quando eu falo descobertos, não inventados, não criados, descobertos. Começaram a descobrir o oxigênio, começaram a descobrir nitrogênio, começaram a descobrir carbono, um monte de elemento químico. E os professores de química da época, eles estavam encontrando alguma maneira de organizar esses elementos, ou seja, pegar esses elementos e colocar num armário, como se fosse pegar roupas e pôr no armário, pegar os elementos e organizar eles de alguma maneira. Alguns professores de química, pessoal, tiveram algumas ideias interessantes, tá bom? Em 1829, um professor chamado Dobheimer, é assim que a gente pronuncia, tá? Foi o primeiro cientista que teve a ideia de organizar os elementos químicos. Olha lá, início do século XIX, tá bom? E a ideia dele, pessoal, o que que era? Organizar os elementos químicos a partir das massas atômicas desse elemento. Na época, já sabia a massa atômica de alguns elementos. E como eles organizavam esse elemento? Era chamado tríade de Dobheimer. Tríade são 3 elementos. Como ele ia organizar esses elementos? Preste atenção. Eu vou pegar 2 elementos, o primeiro e o terceiro, os 2 da ponta, e fazer uma média aritmética desses 2 elementos. Então, por exemplo, vamos supor que um pesa 6, outro pesa 10. Se eu pegar 6 e 10, a média de 6 e 10 é 8. Então, aqui no meio entraria um elemento de massa 8. Então, tríade nada mais era um conjunto de 3 elementos, cujas a massa do primeiro e do segundo dava uma média, um valor, uma média aproximada do valor do segundo. Então, ele pegou a cada 3 elementos e começou a formar trios. Por isso é chamado tríade de Dobheimer. Olha aqui que ele fala aqui no meio do livro. Ó. Então, por exemplo, lítio, sódio e potássio. Aqui, ó, Li, Na e K. É que aqui eu já sei o nome dos elementos, tá, gente? Mas vamos por símbolos, ó. Li, Na e K. Se eu pegar a massa do Li, que é 7, e a massa do K, que é 39, e tirar uma média, essa média dá 23, que é exatamente a massa do Na. Então, aqui formou uma tríade. Olha a tríade de baixo, ó. O cálcio é 40, o bar é 137. Se eu pegar os dois e dividir por 2 e tirar uma média, perceba que o valor da média é aproximadamente a massa desse elemento SR. Então, aqui é outra tríade. E o Dobheimer, pessoal, foi vendo essa questão aqui de jogar os elementos em trios, em tríade. Tudo bem? Porém, pessoal, a ideia de Dobheimer, apesar de ser bem interessante, começou a apresentar falhas. Os professores não adotaram muitas ideias de Dobheimer. Depois de Dobheimer, veio outras ideias. Por exemplo, Newland, só para você ter uma noção, Newland ele era músico. E para quem sabe tocar algum instrumento, sabe que a gente tem 7 notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A ideia de Newland era fazer uma analogia entre os elementos e a música. Então, a cada 7 elementos, o 8º elemento seria em outra coluna abaixo do primeiro elemento. É como se fosse assim, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si.
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E colocando esses 7 elementos em coluninhas. Ele chamava de lei das oitavas. Mas também não deu muito certo. Que ele quis fazer uma analogia com a música, também não deu muito certo. Teve outro cientista chamado Sean Kurtz, que ele criou uma ideia chamada parafuso telúrico. Colocar os elementos em espiral, como se fosse um parafuso, e esses elementos fossem encontrados conforme você mexesse o parafuso. Também não pegou muito bem. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Ideias teve. Mas qual foi a grande ideia, o grande mentor da tabela periódica atual? Foi esse cara aqui, pessoal. Esse cara que eu quero que vocês dêem valor a ele, ó. Cadê ele? Esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Um químico russo chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev. Pessoal, a gente vai frisar no sobrenome dele, que é como ele é conhecido, tudo bem? Mendeleev. Em 1869, pessoal, esse cara chamado aí, Mendeleev, ele teve a ideia de organizar os elementos de uma maneira bem interessante. Tanto que existe até um livro chamado Sonho de Mendeleev. Qual que era a ideia do livro Sonho de Mendeleev? Ele sonhou e ele tinha como hobby jogar paciência. Paciência no baralho. Só que o paciência dele era um pouquinho diferente. Como ele fazia? Ele pegava uma carta, por exemplo, o As de Paus, e colocava do lado do As de Paus o 2 de Paus, o 3 de Paus, o 4 de Paus, o 5 de Paus. Ele ia colocando as cartas do mesmo naipe, um do lado do outro. Então ele colocava As de Paus, 2 de Paus, 3 de Paus, 4 de Paus, todas as cartas do mesmo naipe na mesma linha horizontal. E na linha vertical, ele colocava as mesmas letras ou os mesmos números, só que de naipe diferente. Então, por exemplo, As de Paus, As de ouro. 2 de Paus, embaixo, 2 de ouro. 3 de Paus, embaixo, 3 de ouro. Então, quando ele brincava de paciência, ele percebia que na linha horizontal ficavam as cartas de mesmo naipe e na linha vertical ficavam as cartas de mesma letra ou mesmo número. Jura, você está ensinando a gente a jogar baralho? Não. Diz o livro, O Sonho de Mendeleev, que ele dormiu. E quando ele foi dormir, ele teve um sonho. Que sonho ele teve? No lugar das cartas, entrando os elementos químicos descobertos na época. E daí que Mendeleev teve a ideia. É óbvio, eu vou organizar os elementos de modo que na linha horizontal e na linha vertical tem alguma característica semelhante. Então, a ideia da tabela periódica atual, pessoal, é uma ideia de que, tanto na vertical quanto na horizontal, os elementos tivessem propriedades químicas semelhantes, ok? Porém, uma coisa muito interessante, pessoal. Na vertical, as propriedades químicas são mais fortes do que na linha horizontal. Então, elementos que estão na mesma coluna, eles têm propriedades químicas mais fortes. O que eu estou querendo dizer para vocês? Dá uma olhadinha nessa tabela aqui, galera. Ó, tá vendo esse número 6 aqui, ó? Número 6? Dá uma olhada na coluna. Nessa coluna 6, eu tenho o elemento crômio. Deixa eu ampliar um pouquinho para vocês poderem ler o nome, ó. Aqui no grupo 6 eu tenho o elemento crômio, embaixo dele eu tenho o elemento molibdênio, aqui eu tenho o elemento tungstênio e aqui eu tenho o elemento ceabórgio. Esses 4 elementos, pessoal, por que eles estão na mesma coluna? Porque eles têm características químicas extremamente semelhantes. Então, elementos que fazem parte da mesma coluna vertical, eles têm características químicas semelhantes. Professor, e na linha horizontal, eles também têm alguma semelhança? Também tem, mas não são tão fortes quanto na linha vertical. Então, a ideia de Mendeleev, pessoal, olha aqui o que fala, que onde eu estou aqui grifando, ó, era colocar os elementos em ordem crescente de massa atômica, então em ordem crescente da menor massa para a maior massa, porém de tal modo que elementos com propriedades químicas semelhantes se localizavam na mesma linha vertical. Na época, pessoal, olha que interessante que eu vou falar agora. Na época, como era conhecida apenas 60 elementos químicos, a tabela dele começou a apresentar buracos, falhas. E perguntaram para ele, Mendeleev, por que na sua tabela tem algumas falhas? Olha a resposta do Mendeleev.
Porque aqui será a localização de elementos que ainda não foram descobertos pela humanidade. E aí, depois de 100 anos, esses elementos foram descobertos e encaixaram perfeitamente naquele local deixado vazio por Mendeleev. Então, a ideia de Mendeleev, pessoal, olha que interessante, é colocar os elementos em ordem crescente de massa. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. A massa do elemento, pessoal, esse número aqui embaixo, ó. Dá uma olhadinha, ó. Aqui embaixo, ó. Você vai perceber que o número da frente sempre tem uma massa maior. Quer ver, ó? 39, 40, 45, 47, 50, 52. Tá percebendo isso, galera? Tá? Não, você vai perceber depois com o tempo que não tem algum lado, uma situação ou outra que tem uma exceção. Que nem aqui, ó, professor. Aqui o 58,9 está vindo antes do 58,7. Só que como são massas bem próximas, a gente não considera nem como uma exceção. O importante, pessoal, é que os elementos da mesma coluna vertical, eles tenham propriedades químicas semelhantes. Tudo bem? Porém, pessoal, um cientista chamado, cadê ele aqui? Aqui tem uma ideia da primeira tabela de Mendeleev, tudo bem, mas a gente não precisa se prender nisso. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Aqui. Em 1913, um físico chamado Moseley, ele aperfeiçoou a tabela de Mendeleev. Como assim, professor, ele aperfeiçoou a tabela de Mendeleev? Lembra na última aula que eu falei do número atômico? Que o número atômico é como se fosse o RG de cada elemento? Que cada elemento tem um número atômico? Que nem hidrogênio tem seu número atômico, oxigênio tem seu número atômico. O que o Moseley fez em 1913? Ele pegou a tabela do Mendeleev e organizou os elementos por ordem crescente de número atômico. Ordem crescente de número atômico, ele colocou primeiro o elemento de número 1, depois o elemento de número 2, depois o elemento de número 3, todos os elementos em ordem crescente de número atômico. E a gente consegue perceber isso na tabela periódica. Quer ver, gente? Deixa eu dar uma reduzidinha aqui, ó. Dá uma olhadinha na tabela, ó. O número atômico é o número que está em cima da letra. Olha aqui no H, onde está minha mãozinha, ó. Esse número aqui em cima, ó. Certo? Então, o que acontece, ó? Aqui tem o número 1. Tá vendo o número 1? Se você pegar em linha reta lá do outro lado, eu tenho aqui o número 2, ó, número 2. Aqui eu tenho o número 3. Aqui eu tenho o número 4. Aqui eu tenho o número 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá para o outro lado. 11, 12, 13, 14, 15. Vocês perceberam, pessoal, que a tabela está organizada em ordem crescente de número atômico? O número atômico é esse número de cima. Então, pessoal, vocês têm que entender, se alguém perguntar para vocês assim, Jura, como a tabela periódica atual está organizada? Então, a gente vai escrever assim, ó, quem quiser escrever aí no livro de vocês, ou escrever até aí no caderno, tá bom? Então, vocês vão pôr assim, ó, a tabela periódica atual está organizada por ordem crescente de número atômico e por propriedades químicas semelhantes. Pessoal, deixa eu vir aqui para baixo, espera um pouquinho, para ficar melhor. Aí. Então, galerinha, se alguém chegar e falar assim, ó, como a tabela periódica está organizada atualmente? Essa é a definição, ó. A tabela periódica atual está organizada por ordem crescente de número atômico. Então, pode ver aqui, olha aqui, ó, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E por propriedades químicas semelhantes dos elementos. Na linha vertical. Então, pessoal, elementos que estão na mesma linha vertical, a mesma coluna, quer dizer que eles têm propriedades químicas semelhantes. Pessoal, então, se você pegar aqui, ó, H, Li, Na, K, Rb, Cs e Fr, como todos estão na mesma coluna vertical, quer dizer que eles têm as mesmas características químicas, eles têm características químicas semelhantes. Jura, quais são essas características? A gente vai aprender mais para frente, mas por enquanto a gente tem que entender que eles têm características semelhantes. Ô, Jura, o que são esses números aqui em cima?
Pessoal, esses números, ele indica o grupo que pertence cada coluna. Então, esse número aqui em cima, a gente chama ele de grupo. Então, grupo nada mais é, deixa eu escrever aqui do lado, os grupos são as linhas verticais. Então, pessoal, as linhas verticais nós vamos chamar de grupo. Então, grupo é cada linha vertical. Então, assim, ó, esse é o grupo 1, esse é o grupo 2, esse é o grupo 3, esse é o grupo 4, esse é o grupo 5 e vai até o grupo 18. Então, cada coluninha dessa, pessoal, a gente não vai chamar mais de coluna, nós vamos chamar essas linhas verticais de grupo. Então, aqui é o grupo 1, grupo 2, grupo 3, até o grupo 18. Jura, o que são esses elementos aqui que estão fora da tabela? A gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, concentra só nas colunas verticais, tá bom? Porém, pessoal, eu vou dar uma divididinha aqui nesses grupos, tá bom? Se vocês perceberem, tem o grupo dos altinhos, que são esses dois aqui, e esses aqui do outro lado, ó. Tá vendo esses grupos aqui que eu pintei de vermelho, galerinha? Esses aqui que estão de vermelho, a gente chama eles de elementos representativos. Então, quem são os elementos representativos? São os elementos do grupo 1, são os elementos do grupo 2, aí a gente dá um salto para os elementos do grupo 13, os elementos do grupo 14, os elementos do grupo 15, os elementos do grupo 16, os elementos do grupo 17 e os elementos do grupo 18. Tudo bem, pessoal? E aí, cada grupinho desse vai ter um nome. Júri, vai ter que decorar esses nomes? Infelizmente, sim, pessoal. Mas de tanta a gente trabalhar, a gente acaba decorando esses nomes, tudo bem? Os elementos do grupo 1, eles são chamados de metais alcalinos. Então, o grupo 1 é chamado de metais alcalinos. Então, quem que são os metais alcalinos? São todos esses elementos aqui que pertencem ao grupo 1. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Porém, pessoal, tem uma coisa interessante para se falar sobre o hidrogênio. Tudo bem? Uma coisa interessante a se falar sobre o hidrogênio. O hidrogênio, ele não é metal. Ô, Jura, se ele não é metal, eu posso chamar ele de metal alcalino? Não. Apesar de ele pertencer ao grupo dos metais alcalinos, ele não é um metal. Então, o que ele está fazendo nesse grupo, Jura? É que o hidrogênio ele tem uma característica um pouco diferente dos outros. Porém, ele tem outras propriedades que se assemelham aos elementos desse grupo. Então, para vocês entenderem, o hidrogênio, apesar de não ser um metal alcalino, ele tem propriedades químicas semelhantes aos metais alcalinos, apesar de não ser um metal alcalino. Então, a gente fala que o hidrogênio ele está no grupo dos metais alcalinos, porém, ele não é um metal alcalino. Entendeu o que eu quis dizer, pessoal? Para vocês entenderem a analogia, é como se fosse assim, ó. Vamos supor que uma pata teve vários filhotes de patinho e ela adota uma pombinha. A pomba não é pato, mas como ela foi criada com os patinhos, ela está na família dos patinhos. Mas ela não é um pato, ela é uma pomba. É mais ou menos essa analogia. Então, o hidrogênio ele faz parte do grupo dos metais alcalinos, apesar dele não ser um metal alcalino. Tudo bem, galera? A analogia que eu fiz? O grupo 2, que é o grupo do lado, eles serão chamados de metais alcalinoterrosos. Pessoal, olha como ficou grande o nome. Nossa, jura que nome grande? Sim, eles são chamados de metais alcalinoterrosos. Nem cabe na mesma linha de tão grande que é o nome, né? Pessoal, agora o grupo 13, 14 e 15, ele é mais facinho de saber o nome. Para você saber o nome do grupo 13, 14 e 15, é só você pegar o nome do primeiro elemento de cada grupo. Tipo, grupo do boro. Grupo do boro. Então, pessoal, para você saber o nome do grupo, é só você pegar o nome do primeiro elemento desse grupo, tanto o 13, o 14 e o 15. O primeiro elemento do grupo 14, eu não sei se vocês conseguem ler aí, é carbono. Então, aqui é o grupo do carbono. Grupo do carbono, olha lá. Certo? Opa, não tá pintando de preto aqui. Aí, agora foi. E o grupo 15, o primeiro elemento é o nitrogênio. Então, chama grupo do nitrogênio.
nitrogênio. Olha lá, grupo do nitrogênio. Beleza, pessoal? Então, o grupo 13, o grupo 14 e o grupo 15, o nome do elemento nada mais é do que o nome o nome do grupo é o nome do primeiro elemento. Então, por exemplo, o grupo do boro é formado por boro, alumínio, galho, índio, tálio e niônio. Grupo do carbono é formado pelo carbono, silício, germano, estanho, chumbo e fleróvio. O grupo do nitrogênio é formado por nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e moscóvio. Vamos agora para o grupo 16. O grupo 16, pessoal, eles são chamados de calcogênios. Grupo 16 é chamado então de calcogênios. Calcogênio, pessoal, é uma expressão em latim que significa formadores de cal. Tá? Então, quem são os calcogênios? É só olhar o grupo 16 aqui, ó. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e livermório. Tá? Então, aqui eu tenho o grupo dos calcogênios. O grupo 17 é chamado de halogênios. Halogênios. Certinho? Os halogênios, pessoal, é o grupo 17, que em latim significa formadores de sal. Tá? Então, halogênio em latim significa formadores de sal. Ah, então, quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenecino. Tá? Então, esses aqui são os halogênios. E, por fim, o grupo 18, ou seja, o último dos elementos representativos, são os gases nobres. Então, pessoal, esses são os elementos representativos. Agora vocês vão perguntar assim para mim, o professor, e esses elementos que estão aqui no meio? Ó, você falou que elemento representativo é os dois primeiros aqui, do 13 ao 18. E esses elementos aqui que vai do 3 até o 12? Pessoal, o elemento 3 até o 12, eles são chamados elementos de transição, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Os elementos do 13 ao 12, eles são chamados elementos de transição. Usei uma linha mais clara aí, né, pessoal? Deixa eu pôr em negrito, senão ela vai ficar muito clarinha. São os elementos de transição. São esses elementos aqui, tá, pessoal? Ó, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu selecionar transparente. Isso, aqui eu tenho os elementos de transição. E aqui tem uma coisa que vocês podem estar perguntando assim, nossa, professor, cada coluninha aqui vai ter um nome também? Não. Aqui você vai falar elemento de transição e elemento de transição serve para todos. Todos são elementos de transição. Então, o escândio, o titânio, o vanádio, o cromo, o manganês, todos eles são considerados elementos de transição. O que diferencia os elementos de transição, pessoal, eles têm duas classes. Eles podem ser divididos em elementos de transição externa e elementos de transição interna. Professor, o que é esse elemento de transição interna e externa? Então, vamos lá. Os elementos de transição interna são os lantanídeos e os actinídeos. Professor, não entendi nada. Onde estão esses lantanídeos e esses actinídeos? Eu vou mostrar para vocês agora, ó. Os lantanídeos e os actinídeos, pessoal, são essas duas filinhas aqui embaixo, ó. Essas duas filinhas aqui embaixo, ó. Esses são os grupos do lantanídeo e o grupo do actinídeo, ó. Essas duas linhas aqui embaixo. Tudo bem? Ó, pessoal, o actinídeo é o grupo de baixo. Esse grupo aqui embaixo chama actinídeo. Então, o actinídeo é essa linha vertical aqui, ó. E os lantanídeos é a linha de cima. É a linha de cima. Primeiro, professor, por que eles são chamados de lantanídeo e actinídeo? Porque é um grupo e deu nome ao primeiro elemento do grupo. Ó, o primeiro elemento, não sei se vocês conseguem ler, chama lantânio. Então, lantanídeos, porque é o grupo do lantânio. E actinídeos, porque o primeiro elemento chama actínio. Então, é o grupo do actínio, são os actinídeos. Professor, e por que eles estão colocados para fora da tabela periódica? Então, essa resposta é muito interessante. Preste atenção, galera. Dá uma olhadinha nesse quadradinho aqui, quer ver, ó?
Dá uma olhada nesse quadrado aqui, ó. Opa, ficou ruim. Aqui, ó. Vocês estão vendo esse quadrado e esse quadrado aqui, ó? Aqui está escrito assim, ó, lantanoides ou lantanídeos é a mesma coisa, 57 a 71. O que significa isso, pessoal? Lantanoides 57 a 71. Significa, pessoal, que todos esses elementos aqui, ó, do 57 até o 71, é como se todos eles tivessem compactado aqui dentro, ó. É como se todos estivessem aqui dentro. Tudo bem? Eu vou tirar esse risco feio que eu coloquei aqui, mas é como se todos esses elementos do 57 ao 71 tivessem todos aqui dentro. Então, como não cabe todos os elementos aqui dentro, a gente coloca eles aqui embaixo como se fosse um anexo. Então, quer dizer que esse elemento 57 até o 71, todos esses elementos, eles saem aqui de dentro, ó. E os actinídeos ou actinoides é a mesma coisa. Do 89 até o 103, é como se os elementos estivessem aqui dentro. Esses elementos aqui são os elementos de transição interna. Os outros aqui, ó, esses aqui que estão aqui no meio, ó, esses que estão aqui no meio, ó, que não fazem parte aqui do lantanoide e do actinoide, esses são os de transição externa. Então, de transição externa são os outros. Tudo bem? Gente, só que faltou falar uma coisa importante. Por quê, Jura? Você já falou de todos os grupos. Tá faltando falar das linhas horizontais. Vocês percebem que aqui, se eu pegar essa primeira linha horizontal, depois eu vou tirar isso, tá? Se você pegar essa linha horizontal, eu tenho aqui só o hidrogênio e o hélio. Agora, se eu pegar essa linha aqui e começar a baixar ela, ó, vamos para a linha de baixo, ó. Olha aqui, aqui eu tenho a segunda linha horizontal. Quem que tá nessa segunda linha horizontal? Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Vamos para a próxima linha horizontal, a linha horizontal de baixo, ó. Sódio, magnésio, alumínio, silício. Vocês estão vendo, pessoal, que tem as linhas horizontais? Quantas linhas horizontais eu tenho? Vamos lá? Começando lá de cima. Eu tenho a primeira linha horizontal, que eu tenho só o hidrogênio e o hélio, um de cada lado. Aqui na segunda linha horizontal, eu tenho esses elementos, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Na terceira linha horizontal, eu tenho do 11 até o 18, olha lá, do sódio até o argônio. Na linha 4, eu tenho do elemento 19, que é o potássio, até o 36, que é o criptônio. Na linha 5, na linha horizontal 5, eu tenho do elemento 37, rubídio, até o 54, xenônio. Na linha 6, eu tenho o elemento 55, césio, até o 86, radônio. Lembrando que nessa linha também estão os lantanídeos ou lantanoides. E na linha 7, eu tenho do 87 até o 118. Então dá para perceber que eu tenho 7 linhas horizontais. Professor, nós vamos chamar essas linhas horizontais de linhas horizontais? Não, galera. Nós chamaremos essas linhas horizontais de... Opa, peraí, deixa eu tirar a cor aqui, isso. Nós vamos chamar essas linhas horizontais de período. Então eu vou por aqui, ó. O que é período? Período são as linhas horizontais. Então, as linhas horizontais, pessoal, elas são chamadas de período. Opa, peraí que é aqui que eu tenho que mudar a cor. Aí, é o período. Tá, professor, mas como eu falo? Você vai falar período 1, período 2, período 3, período 4, período 5, período 6, até período 7. Pessoal, nós vamos agora, então, para a segunda parte da nossa matéria e finalizando, tá bom? Nós já falamos então dos grupos, que são as linhas verticais, né? São 18 grupos. E as linhas horizontais, que são os períodos, que são 7 períodos, começando a partir do hidrogênio. Para nós finalizarmos a matéria, pessoal, para a gente falar aqui dessa primeira parte de tabela periódica, o que eu quero falar para vocês? Se vocês perceberem aqui, ó, vocês percebem que a tabela nossa ela é colorida, tudo bem? Esse colorido, pessoal, é para diferenciar da matéria o que são metais e não metais, tudo bem? Quem que são os metais, pessoal? Tá vendo aqui essa região laranja? Essa região laranja são os não metais, ok? E esses que estão em roxo aqui são os gases nobres
inclusive o hidrogênio também é um gás. Se você tirar o hidrogênio, os gases nobres e esse pessoal de laranja aqui, todo o restante da tabela são metais, tá bom? Então os metais, pessoal, é aqui, ó, o Li, berílio, e aí vai descendo aqui, pega também aqui os lantanoides e actinoides, tá? Até essa região cinza aqui. Então perceba que os metais é a grande maioria da tabela periódica, tá bom? As características dos metais, pessoal, a maioria deles são sólidos a 25 graus, que é a temperatura ambiente. O único que não é sólido é o mercúrio que está aqui na tabela, onde está a mãozinha aqui, ó, o Hg, tudo bem? E são ótimos condutores de corrente elétrica e calor. Então eles conduzem muito bem eletricidade e calor, tá bom? E uma outra característica, eles apresentam um brilho metálico muito característico. Então essa é uma característica em comum em relação aos metais, tudo bem? Esse pessoal de laranja aqui, pessoal, em contrapartida, são os chamados não metais. Não metais, ao contrário dos metais, eles são péssimos condutores de corrente elétrica e calor, tá bom? E aqui eu posso encontrar não metais sólidos, líquidos e gasosos, tá? Essa é a característica aí dos não metais. E aqui, como eu falei para vocês, são os gases nobres, tá, pessoal? Os gases nobres aqui, eles têm esse nome porque eles têm uma grande dificuldade de se ligar a outro átomo, porque eles têm uma estabilidade química muito grande sozinhos na forma monoatômica. Monoatômica formada por apenas um átomo, tudo bem? Uma outra característica que eu queria dizer para vocês também, pessoal, ó, existem aqui na tabela periódica elementos naturais e artificiais ou sintéticos. Naturais, como o próprio nome já diz, são aqueles encontrados na natureza. Então, quem são os elementos naturais? Pessoal, olha aqui o urânio, elemento 92, tá vendo? Todos os elementos de número atômico abaixo do urânio, abaixo do 92, então 1, 2, 3, 4, 5 até o 92 urânio, todos são de característica natural, ou seja, encontrado na natureza. Professor, tem alguma exceção? Tem, galera. Esse elemento aqui, o tecnécio, o número 43, e esse elemento aqui, promécio 61. São os dois únicos elementos abaixo do urânio que não são naturais, eles são sintéticos, tudo bem? Então, todos os elementos de número atômico 92 para baixo, todos são encontrados na natureza, exceto o tecnécio e exceto o promécio, ok? Logo, quem são os artificiais, os sintéticos, aqueles produzidos em laboratório, tá? O tecnécio, o promécio e todos os elementos de número atômico a partir do 93, ou seja, acima do urânio, Neptúnio, Plutônio, ou seja, 93, 94, até o último elemento descoberto, que é o 118, tudo bem? Uma coisa importante falar desses elementos artificiais depois do urânio, pessoal, todos são de característica radioativa, são chamados elementos transurânicos. Transurânicos porque tem caráter radioativo, alta massa molar e todos de característica artificial. Então, do 93 até o 118 são os elementos artificiais transurânicos e artificial sem ser transurânico é o promécio e o tecnécio. Todos os 92 para baixo são de característica natural. Tudo bem, pessoal? Gente, então essa foi a nossa aula sobre tabela periódica e na próxima aula nós estaremos falando sobre como identificar a localização periódica de um elemento com o recurso da distribuição de Linus Pauling, tá bom? Então essa aqui foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham aí gostado, assistido. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.